tem muito pousadeiro que fica, igual eu falei, fica frustrado, fica nervoso com críticas que ele recebe, especialmente quando elas partem de atitude funcionária. Às vezes um funcionário chega para o dono da pousada e faz, a gente encara, dependendo, como crítica, mas nem sempre, às vezes é um feedback. Então tem que estar aberto aí a escutar esses feedbacks para ver até que ponto ele tá te falando algo que vai fazer com que você melhore, né? Ou se é realmente uma crítica que não seja construtiva. Mas na maioria das vezes, quando a gente chega a ouvir, é porque é algo que está errado e que aquela pessoa está te sinalizando. Então, melhor, gente, é a gente ouvir até antes que eles cheguem a falar. É a gente buscar mesmo sempre ouvir os nossos colaboradores, os nossos hóspedes, fazer a pesquisa de satisfação para que a gente entenda, né? Porque senão, para a gente não sentir que é algo pessoal, né? Para a gente dar essa abertura. Então, acontece às vezes, por exemplo, um hóspede critica lá, vamos supor, a limpeza do seu apartamento. Aí você vai lá conferir todo o processo da camareira. E aí você percebe que não está alinhado com o que você ensinou. E aí que ela está fazendo diferente do que você ensinou. Só que aí o que você faz? Ao invés de você ir lá ensinar para ela de novo, da forma correta, você pega e faz por conta própria, para que não tenha aquela reclamação, né? E esse processo começa a se repetir. Você vê que às vezes teve reclamação no atendimento, aí você fica na recepção, você vai para a cozinha, né? Quando você percebe quando você percebe, você está fazendo um trabalho que não é seu mais. Você já tinha delegado. E aí acabou que você voltou para aquilo, sabe? Então isso tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre pensando, sabe? Reavaliando as nossas atitudes, porque para que você tenha uma pousada que ela consiga funcionar sem você o tempo inteiro, é necessário deixar que os outros façam, né? Teve uma reclamação em algum serviço aí da pousada? Vai lá, ensina de novo e deixa a pessoa fazer e verifica o que ela fez. E não pegue e faça por ela. Porque uma que ela vai acostumar e vai falar, eu vou fazer aqui mais ou menos, eu sei que ela vai vir, ou ele vai vir e vai fazer de novo, né? E isso não tem coisa mais desgastante, né, gente? Que você ficar fazendo retrabalho dos outros. Então, você vai estar sempre ali angustiado, vai achar que nada está funcionando como deveria, né? Então, assim, esse é um quadro muito comum de ver pousadeiros sobrecarregados, porque ele acha que pode comandar tudo sozinho, todos os processos da sua pousada. E tem muito dono de pousada que não quer mudar de atitude, por achar que ele sozinho dá conta, né? E aí ele começa a ficar ali pulando de um lado para o outro, ficando somente na forma do operacional, e ele não consegue ir para outra fase do gerencial, por isso, porque ele fica o tempo inteiro realmente apagando incêndio, né? E isso traz consequências, porque vamos supor, se antes você era super caprichoso, a sua estrutura da pousada era impecável, né? É bem provável que agora você começa a ficar cansado, você começa a ficar desleixado com algumas coisas da pousada, deixar algumas coisas passar batido, né? Que afinal de contas você tem que cuidar de muita coisa. Então, você equilibrar tudo isso aí, você equilibrar um monte de prato aí no ar, né? É difícil, né? Acaba que uma hora vai pender para um lado ou para o outro, e isso vai gerar em você muito cansaço. E aí que vem a frustração, né? Então, o seu sonho de abrir a pousada que você tinha antes, ele começa a se perder. Mas ele se perde, gente, porque a gente que vai deixando a coisa ir caminhando dessa forma, né? Então, tem que estar sempre buscando aí aprender, sempre buscando mesmo conhecimento, formas de melhorar, ouvir mesmo o que as pessoas têm a dizer para a gente. E os principais para a gente são os nossos hóspedes e os nossos colaboradores que estão ali no dia a dia. É abrir espaço para isso, que dessa forma você vai entender aí como é que eles estão pensando, e às vezes até como estão pensando de você. Porque às vezes você acha que está fazendo coisas que está agregando, e às vezes seu colaborador vai falar, olha, não precisa, eu mesmo dou conta. Mas você tem que estar muito aberto para ouvir isso, gente. Nem todo mundo dá conta, mas é o ideal, né? Porque senão é uma questão de tempo para você chegar um dia que você não quer mais trabalhar. Você fala, ai, não quero mais essa pousada, não aguento mais, tô cansada, não era isso que eu pensei, né? E aí, dessa forma, o que você vai se tornar?
você vai se tornar o pior funcionário da sua pousada. Você vai estar ali, arrastando, né? Como às vezes a gente fala que tem colaborador que está ali arrastando, não está fazendo o que deve ser feito. Mas isso tudo é consequência da forma como você vem se comportando aí como pousadeiro, né? Essa forma aí que vai fazer toda a diferença na sua jornada, para que você não canse, né? E quem que vai sair prejudicado no final, né, da história? Você mesmo, não é ninguém ali. Então tem pousadeiro aí que até desiste de que sua pousada continue crescendo, né? E acha que não nasceu para empreender, que tudo isso é muito complicado, que eu não quero isso para ninguém, gente. Eu acho assim, tem a maneira correta da gente fazer e da gente ir cada vez mais tirando o peso das nossas costas, né? E não desistindo dos nossos sonhos. Então, é importante demais que a gente tenha realmente propósitos para a nossa vida pessoal e o propósito de direcionamento para a nossa pousada, né? Onde que a gente quer que ela chegue. Então, assim, a gente tem sempre que lembrar desse nosso propósito. O que fez a gente abrir a pousada, por que nós decidimos por esse caminho, né? O que a gente queria com isso, para que a gente retome, porque às vezes a gente está indo numa outra direção e aí a gente lembra disso, a gente consegue voltar para a nossa rota, né? Então, só um minutinho. Quando você abriu a pousada movido por um sonho de mudar sua vida, né? Um sonho de melhorar a vida também das pessoas que trabalhassem para você e também fazer toda a diferença na vida dos seus hóspedes, né? Que são seus clientes aí. Então, você tinha um propósito quando você abriu o seu negócio. Então, durante o processo de crescimento da pousada, você tem que se perguntar, para onde que foi o meu propósito, né? Relembrar ele, qual era mesmo o meu propósito? Onde que eu queria chegar, né? Com a minha pousada, o que eu vislumbrei para ela, quais foram meus objetivos com ela, né? E aonde que isso tudo se perdeu, que te deixou aí cansado, né? E sem motivação.